E seja muito bem-vindo. Tá no ar o Boletim Legislativo desta terça e é sempre bom contar com a sua companhia. Então vamos de notícias? Olha só, época de férias aumentam as ocorrências de acidentes com pipas na fiação. Só neste primeiro semestre, mais de 14 mil moradores da nossa região ficaram sem energia por conta dessas ocorrências, fora o perigo, viu? Também vamos falar da alta nas vendas de veículos zero no país. Emplacamento aumentou 16% nos primeiros 6 meses de 2024. Resultado também foi impulsionado pelos carros elétricos. E sabia que este mês uma data reforça a importância de cuidarmos da saúde dos olhos? Exames preventivos são fundamentais e devem ser feitos todo ano. Então, a gente não parou por aí, porque tem mais informações. Olha só, a gente abre o boletim de hoje no tema de homenagens. Em uma sessão solene, a Câmara recebeu a comunidade japonesa de São José para celebrar os mais de 100 anos da imigração japonesa no nosso país. Na ocasião, o Legislativo ainda concedeu títulos de cidadão joseense a um brasileiro e a um filho de imigrantes que tem muito amor pelo Brasil e pelo Japão. A chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil, 116 anos atrás, foi celebrada em cerimônia realizada na Câmara Municipal. Integrantes de clubes Nikkeis de São José dos Campos apresentaram parte das tradições em manifestações culturais e esportivas. Como forma de fortalecer e reconhecer os laços de amizade entre Brasil e Japão, a Câmara entregou 2 títulos de cidadão joseense. Um deles foi para Josias Lúcio da Silva, ativo na comunidade nipo-brasileira e empenhado em contribuir com a expansão da cultura japonesa na cidade. Quando a gente faz as coisas com dedicação, carinho e muito amor, um dia o reconhecimento chega. Também recebeu a honraria o mestre Michiharu Sogabe. Filho de imigrantes japoneses, ele foi um dos percursores das escolinhas comunitárias de judô, com uma trajetória marcada pela contribuição para o crescimento do esporte no município. Isso é uma grande honra e dizer que São José dos Campos sempre teve vereadores trabalhando em prol da colônia japonesa e para o bem do São José dos Campos. Pessoal, mais de 14 mil moradores da nossa região ficaram sem energia neste primeiro semestre por conta de acidentes com pipas na fiação. Nesse período de férias, as ocorrências aumentam, então o pedido das autoridades é por consciência. Pode ser só uma brincadeira, mas sem os cuidados, soltar pipa acaba virando um problema sério. Além da falta de energia, os fios presos na fiação podem causar curto-circuito com riscos à nossa vida. Então, segurança em primeiro lugar. É só olhar para o céu e elas estão lá. Neste período de férias, as pipas divertem a criançada, uma brincadeira inocente, mas que pode ter consequências graves. Uma das preocupações é com o cerol, material cortante que é passado na linha e pode ferir motociclistas e pedestres. E esse não é o único risco. Também há perigo quando elas atingem a fiação da rede de energia. As consequências vão desde ocasionar falta de energia para algum cliente, para uma indústria, ou até mesmo para um hospital. Pode ocorrer algum acidente, né? E esse acidente pode ser até fatal através de algum choque em razão de algum material condutor de eletricidade. No primeiro semestre de 2024, foram registradas 426 ocorrências com pipas na região e mais de 14 mil moradores ficaram sem energia elétrica no Vale. A brincadeira com pipa é uma brincadeira preocupante e é preciso conscientização das famílias e também das crianças e adolescentes que brincam com esse tipo de objeto. Neste bairro, em São José dos Campos, a garotada brinca sem a supervisão de adultos. E é só olhar ao redor para perceber os riscos. Aqui não é uma área segura. Já nessa outra região da cidade, o espaço é diferente. Cuidadoso, o Luan sempre traz as filhas para cá. Eu escolhi esse espaço, uma por vento que ser mais forte, por ser alta, e um por ser aberto, não ter tanto fio e é mais pasto, não tem perigo de agarrar nada.
Balanço feito pela concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica mostra que no primeiro semestre de 2024 houve uma queda de 26% no número de ocorrências na região em relação ao mesmo período do ano passado, quando 540 acidentes com pipas foram registrados e 34 mil clientes afetados. Vale ressaltar que, em caso de acidentes relacionados ao sistema de energia, é preciso acionar imediatamente a concessionária pelos canais de atendimento, que são gratuitos e funcionam 24 horas por dia. O contato pode ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 11 93465 2888. Se ocorrer dessa pipa for cortada ou voar e cair na rede de distribuição, né, um fio, algum transformador, não tentar tirar de lá, deixa lá. E também, em acontecendo a queda de um cabo, um corte de algum cabo, ou tiver alguma dúvida sobre um cabo partido em razão dessa brincadeira, acionar a EDP para que a gente tome as providências, mesmo que tenha dúvida se esse cabo é de energia ou não. Anotou as dicas? Então pegue sua pipa e se divirta, mas não se esqueça de avaliar se o local é seguro, hein? O soltar pipa é uma brincadeira saudável, desde que ela seja feita da forma adequada, que é soltar num lugar aberto, né, sem ter fiação próxima, tem poste próximo, então um campo aberto. Não utilizar essas linhas que são cortantes, linha chilena, utilizar cerol, porque além de cortar a fiação pode causar algum acidente nas outras pessoas. E vamos agora para o tema do emprego. Eu te convido para acompanhar a nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho abertas aqui em São José. Então, prepare o seu currículo e uma boa sorte. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, analista de logística, analista de marketing, assistente de mídias sociais, atendente de mesa e lanchonete, atendente de lojas e mercados, atendente do setor de hortifrutigranjeiros, atendente de frios e laticínios, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de feirante, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, churrasqueiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, eletricista de instalações de aeronaves, empregado doméstico, gerente de bar e lanchonete, instalador de painéis, jardineiro, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico montador, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de telemarketing, pedreiro, subgerente de restaurante, supervisor de telemarketing e atendimento, torneiro CNC, torneiro mecânico, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E você costuma fazer exames de vista regularmente? Se não, fica aqui o conselho, viu? E não sou eu que está falando não, viu? É a comunidade médica. Para conscientizar a população sobre a importância dos exames preventivos, foi criado o Dia Mundial da Saúde Ocular, comemorado neste mês. A ideia é alertar a população para algumas doenças silenciosas, mas que podem ter consequências sérias, como glaucoma e catarata. D, A, O e 6. Reconhecer o conjunto todo de letras e números no exame oftalmológico é desafiador. Mas foi esse teste que diagnosticou o problema do Felipe aos 6 anos de idade. O motivo da dificuldade de enxergar era o astigmatismo. Eu percebi que quando a professora fazia algumas perguntas para mim para eu olhar para o quadro, eu não conseguia ver direito ou fazer algumas letras do alfabeto. Assim como no segundo ano, eu não conseguia ver direito. Daí eu tive que avisar minha mãe foi fazer o teste, daí eu precisei usar óculos. No caso do Felipe, essa descoberta foi fundamental para evitar impactos maiores à saúde dos olhos, mas nem sempre é assim. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 11,9 milhões de casos de deficiência visual ou cegueira poderiam ser evitados com o exame oftalmológico. Algumas doenças oftalmológicas são irreversíveis, como o glaucoma, por exemplo, né? Glaucoma, doenças de retina, algumas doenças lesionam o olho do paciente de maneira irreversível e aquilo que foi machucado, o paciente perdeu aquela qualidade de visão e infelizmente não retorna mais. Além de outras doenças como catarata, por exemplo, uma catarata muito avançada
tem uma cirurgia mais difícil, chance também de sucesso menor. Então, a importância se dá principalmente por esse motivo de fazer o acompanhamento periodicamente, uma vez ao ano, pelo menos. As doenças oculares têm diversas causas, desde a genética até maus hábitos. A médio e longo prazo, as condições podem evoluir para a cegueira, como é o caso do glaucoma, doença provocada pela elevação da pressão ocular. O acompanhamento médico é fundamental para o controle e para a prevenção dessas doenças. Tão importante que uma data foi criada para alertar sobre as consultas e os exames de rotina, o Dia Mundial da Saúde Ocular. Uma pessoa que faz o acompanhamento periódico, está sempre passando em consulta, realizando os exames, essa pessoa não só diagnostica mais cedo a doença dela, como tem uma chance muito maior de sucesso no tratamento. Em relação às crianças, a atenção de pais e responsáveis deve ser redobrada, já que elas podem não conseguir identificar os sinais. Outro agravante é a exposição excessiva às telas, que tem começado cada vez mais cedo. A OMS estima que até 2050 metade da população vai ter miopia relacionada ao uso das telas. Considerando fatores como esses, o médico Vilberto reforça a necessidade de levar crianças ao oftalmo desde os primeiros anos de vida. Essa criança, sem estar usando o óculos, ela pode evoluir para um quadro de ambliopia, que é não uma cegueira, porque fica uma visão só um pouco mais baixa, mas isso pode atrapalhar ela no decorrer da vida, né? Então, um olho fica com uma visão ruim. Não é incomum. Antigamente tinha mais, mas hoje a gente ainda percebe algumas crianças que apresentam esse quadro. E uma criança que tem uma dificuldade visual, ela vai ter dificuldades na vida escolar dela, e isso para o futuro dela com certeza pode trazer consequências, né? A dificuldade no aprendizado para uma criança ao longo da vida pode trazer resultados bem ruins também, né? Para Fabiana, mãe do Felipe, receber esse tipo de informação foi a solução para a dificuldade de enxergar do filho. Como antigamente não tinha tanto acesso, tanta informação, igual é hoje a internet, né? Que falam desde cedo para levar em certos profissionais. A gente não tinha isso antigamente, então para mim era normal. Eu levei uma vez, quando eu era menorzinho, quando estava iniciando a alfabetização, para mim estava tudo certo, eu só ia levar novamente se um dia ele reclamasse. Se não fosse isso, hoje, de repente, ele não estaria nem enxergando como ele enxerga hoje. E a gente mantém no tema da saúde, mas com outra dica para você, viu? Quem conversa com a gente é um dos nossos médicos parceiros. É que agora eu chamo o nosso quadro de toda terça-feira, o Pílulas de Saúde. O nosso compromisso, viu? É te ajudar a prevenir doenças e manter o bem-estar. Olá, eu sou a doutora Bruna Camargo, pediatra e pediatra, e hoje a gente vai falar da importância de trazer os amigos adolescentes do seu filho para dentro de casa, porque é uma forma tranquila e amigável de você conhecer o grupo que ele anda, o grupo que ele pertence, e você acabar também querendo entender um pouco mais dessa nova realidade do adolescente, mas nunca julgar. Ah, o seu amigo usa assim, faz aquilo. Não, sempre acolher e entender os adolescentes e o seu grupo que ele opta naquele momento por estar junto. E o primeiro semestre deste ano foi positivo para as concessionárias de carro no país. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o Brasil registrou uma alta de 16,3% no número de emplacamentos. Se considerarmos os veículos elétricos, os dados impressionam. No comparativo com o primeiro semestre do ano passado, o aumento foi de mais de 100%. Na pandemia, esse pátio aqui, que hoje está cheio de carros 0 km, ficou vazio. Não pelo reflexo das vendas, mas pela falta de peças para a fabricação dos veículos. Agora a situação é outra, e o estoque cheio é sinal de mercado aquecido. O pátio é abastecido frequentemente, porque a procura por carros novos aumentou. A pandemia, o que causou a pandemia? Um pouco a falta de produto. Em 2023, 2022, eu estava com falta de produto. Hoje não, hoje eu tenho muito carro no estoque. Então, com isso, tem aumentado as vendas. Este ano, o estado de São Paulo superou pela primeira vez a marca de veículos vendidos no período pré-pandemia. O total de vendas no primeiro semestre foi maior do que o total registrado no mesmo período de 2019.
De janeiro a junho de 2024, foram 541 mil novos emplacamentos de veículos, contra 464 mil no primeiro semestre de 2019. Nos últimos 4 anos, esse número não tinha sido superado. E o resultado positivo também foi sentido em São José. Para quem trabalha nesse mercado, isso reflete num retorno da confiança dos consumidores. Hoje, a facilidade de comprar um 0 km é o diferencial. Taxa, por exemplo, hoje taxa a partir de 0,99. A pessoa que vai dar um seminovo da troca, ela vai trocar esse carro também com qualidade, confiabilidade. Então hoje está muito mais fácil hoje você comprar o 0 km. O Fernando é proprietário dessa agência na zona sul de São José e explica que as inovações tecnológicas têm atraído os consumidores. Os modelos mais novos até o de entrada hoje, sai com airbag, ABS, geralmente aquele assistência rampa também. Então os modelos saem com vidro elétrico, então com multimídia. E uma das tendências ainda dentro deste mercado automotivo são os carros elétricos, veículos como este daqui. Para quem não sabe, um carro como esse não funciona à base da combustão, a queima de gasolina ou de etanol. Ele funciona à energia elétrica. E além da tecnologia que ele oferece no interior, ele pode ser abastecido, ou melhor, carregado, em casa. E é tendência mesmo. Nos primeiros 6 meses do ano foram 79 mil carros elétricos emplacados. Em comparação com 2023, o aumento foi de 146%. Inclusive, nós estamos já pegando carros elétricos na troca de novos elétricos, né? Tem pessoas que comprou carros elétricos com a gente em 2023, 22, 23 e já está trocando para um modelo mais novo e agora em 2024. Então, e essa linha que está chegando de seminovos elétricos para a gente, eu já não tenho nenhum no estoque, porque vende todos. Mas independente de motor, cor ou modelo, é fato que o mercado de carro 0 km vive um momento positivo. Para quem vende, a expectativa e o desejo é de que isso continue. Negociação, a gente não perde negócio. A gente não perde negócio. Mas se ele quiser pagar à vista ou financiado, né? Como eu até falei há pouco tempo atrás aqui, que as taxas de juros estão muito boas, as montadoras estão vindo com taxa de juros, taxa zero. Até em 36 meses você pode comprar o seu carro aí financiado aí sem juros. Depende da negociação, claro. E pessoal, além do emplacamento, quem compra um carro tem que arcar com outras obrigações, a exemplo dos impostos, como licenciamento e IPVA. Quem não paga está circulando com o carro de maneira irregular e pode sofrer penalidades. Segundo o governo de São Paulo, proprietários de mais de 2 milhões de veículos estão em atraso com o IPVA, sendo mais de 70 mil só aqui em São José. Então, como regularizar? Quem explica pra gente é a repórter Letícia Keller. Letícia, uma boa tarde para você. Boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham. A gente estava falando agora há pouco sobre a compra de veículos, né? E agora a gente vai falar sobre o IPVA e as consequências para as pessoas que não pagaram, não efetuaram o pagamento no começo do ano. Lembrando que em São José, mais de 78 mil veículos ainda estão com o IPVA e multas atrasadas. E isso tem um saldo devedor de mais ou menos 92 milhões de reais. Então, para falar sobre o assunto, a gente vai falar com o advogado tributarista Klaus Calegão. Muito obrigada, boa tarde, doutor. Quais são as consequências legais e financeiras para quem deixa de pagar esses impostos e taxas? Bom, boa tarde a todos. Bom, primeiramente, o não pagamento gera incidência de juros, né, de multa, uma multa que pode chegar até 20% do valor do imposto, além de o proprietário do veículo ficar impedido de fazer o licenciamento desse veículo, né, de acordo com o final da sua placa, e ter o seu nome inscrito na dívida ativa, gerando aí restrição de crédito, inclusive. Doutor, quais os procedimentos para regularizar essas multas? Bom, o que a gente indica é sempre entrar no site oficial da Fazenda Estadual, né, ipva.fazenda.sp.gov, né, procurar esse site oficial, lá pelo Renavan do seu veículo, pela placa, você vai conseguir visualizar esses débitos, né, os débitos corretos, e pelo Renavan também você consegue fazer o pagamento pelos seus aplicativos de pagamento, pelo seu banco, os bancos conveniados, lembrando que agora o pagamento deve ser efetuado à vista. Ok, doutor, quais as orientações para evitar esses atrasos no pagamento? Bom, é um planejamento aí para o começo do ano, né, já que o IPVA ele já é cobrado em janeiro, com desconto em janeiro em parcela única, sem desconto em fevereiro, dá para pagar até fevereiro, já sem o desconto,
ou optar pelo parcelamento, né, que no estado de São Paulo foi em até 5 vezes esse ano, mas essa opção deve ser feita já no início do ano. Perfeito, doutor. Obrigada pela sua entrevista. Lembrando que quem quiser regularizar já as suas pendências deve entrar no site da Secretaria da Fazenda, que está aparecendo aí na tela, ou pelo telefone que também está aparecendo aí na tela. Eu volto com você aí no estúdio, Lucas. Muito obrigado, viu, Letícia, pelas informações. Bom, pessoal, só reforçando então, a multa do IPVA atrasado pode chegar a 20%, como a gente viu, e já quem não pagar o licenciamento pode ter o veículo apreendido. Isso ninguém quer, né? O importante é estar em dia com as obrigações. E vamos de previsão do tempo, saber como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã? O intenso nevoeiro durante o amanhecer desta terça-feira logo deu lugar a tempo aberto. O dia deve permanecer assim, com sol e poucas nuvens. A temperatura máxima esperada é de 24 graus e a mínima de 10. Para amanhã, quarta-feira, a expectativa é também de tempo aberto. O sol deve aparecer entre nuvens que aumentam com o decorrer da tarde e há pouca possibilidade de chuva. A temperatura máxima prevista é de 24 graus e a mínima logo pela manhã de 11 graus. E a gente fica por aqui com o boletim desta terça. Uma ótima tarde para você. Já deixo aqui o convite para você acompanhar o boletim de amanhã a partir das 2 horas da tarde. Nossas redes sociais estão aqui na tela, então vai lá e acompanhe o nosso trabalho também no meio digital. Até mais!